Oi, gente, meu nome é Cibele, eu sou blogueira, sou escritora, autora dos livros Palavras Apaixonadas Escrevendo a Nossa História. E o assunto do vídeo de hoje é: quero escrever um livro, mas como eu faço isso? Se você quer saber a resposta dessa pergunta que ninguém sabe responder, é só continuar assistindo esse vídeo. Fiz essa pergunta tantas e tantas vezes que eu acho que eu precisava fazer um vídeo sobre isso. Explicar como fazer um livro. Por que é complicado? Porque tem duas formas diferentes de você dizer isso. Como fazer um livro e como publicar um livro. Assim, não tem uma receita de fazer um livro, gente. Todo mundo sabe. Se você já leu alguma história de um livro, você sabe que ela tem que escrever um livro, você tem que ter uma ideia. Então, acho que o primeiro ponto é a ideia. É o que eu falo. Eu não fiz nenhum curso preparatório, eu não sou especialista, eu não sou a melhor escritora do mundo, eu não tenho anos de carreira, não tenho vários avançados, eu tenho dois, eu tô pouco tempo nesse mercado. Então, assim, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar disso, eu não sou a pessoa mais esperta, nem a mais sabida das coisas para poder falar isso. Eu vou falar o que eu sei, o que eu aprendi nesse tempo, porque assim, o meu discernimento na hora de escrever um livro é o seguinte: primeiro, é o que eu falei antes, você tem que ter ideia. Você tem a ideia, beleza? Pega essa ideia, você mais ou menos, eu acho que você mais ou menos já imagina como ela vai acontecer, principalmente se ela é baseada em algum fato real. Beleza? Beleza. Então, assim, você tem que definir os pontos mais importantes da história, o início, o começo, o início, um pouco do meio e o fim, tá? E também decidir que personagens vão entrar, como vai ser a forma da tua narrativa e tudo isso. Ah, mas Cibele, isso é tão complicado, eu não sei fazer isso, me ajuda. Vem livros diferentes, cada pessoa escreve de uma forma. Uma pessoa escreve na terceira pessoa, a outra pessoa escreve narrando entre dois personagens, a outra pessoa escreve mais objetivamente, a outra quer detalhar mais outros assuntos. Então vai depender muito do estilo da pessoa. Eu não posso te falar para você fazer isso, escrever dessa forma, sendo que a tua história não vai ser contada assim, entendeu? Se você contá-la de uma forma diferente, ela não vai ser interpretada dessa forma. Então é muito complicado eu te falar como que escreve um livro. Primeira dica para você antes de começar a pensar em escrever um livro. Por favor, tenha a ideia do que você quer escrever. O ponto é não querer escrever um livro por escrever. Ter a ideia do livro. Você tem a ideia do livro. Já tá ótimo. É o que eu tinha falado antes, eu tô repetindo. Eu tô enfocando nisso. Você tem que ter a ideia do livro, senão não adianta. Não tem como criar um livro sem uma ideia. Ah, não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer, do que eu vou falar. Então você não quer escrever um livro. Se você não tem ideia do que você vai falar, você não quer escrever um livro, certo? Cada escritor escreve de um modo. Alguns escrevem um roteiro, já tem a história completamente na cabeça, escrevem o nome dos personagens, o início, o meio, como vai ser, e o fim. Alguns escritores fazem isso. Alguns escritores não fazem, apenas bate a ideia e eles estão escrevendo. E aí, eventualmente, durante a escrita, eles vão anotando algumas coisas para poder colocar no meio da escrita. Mas, assim, eu particularmente com o meu romance escrevendo a nossa história, eu fiz um roteiro, eu escolhi o nome dos personagens, e quando eu fui escrevendo, a história fugiu completamente do roteiro. Por quê? Porque eu queria? Não, porque dentro da história, do que eu estava escrevendo ali no momento, eu achei que a história deveria tomar um rumo diferente do que eu tinha colocado inicialmente no roteiro. Então mudou tudo. E aí eu deixei o roteiro de lado e comecei a escrever me baseando na história mesmo. Tem a ideia principal, não importa por onde você comece. Se for pelo meio ou pelo começo mesmo, escrevendo a nossa história, comecei pelo meio, eu pensei num capítulo que não era, eu sabia que não era o começo, mas é o que veio na minha cabeça. E a partir dele que eu desenvolvi o começo e depois desenvolvi o final. Aí todo mundo, ai, que estranho. Mas é o que aconteceu, não tem um roteiro, não tem por que seguir e começar do começo. Entendeu? Se surge. Eu sei que parece complicado, assim, falando pelas palavras que eu tô usando, mas não é complicado. Você tem que treinar muito, escrevendo diariamente. Eu não sei se você escreve já, mas se você escreve muito, tenta, assim, montar. Se você não tem ideia de como montar uma narrativa, procura, porque isso tem na internet. Procura como monta uma narrativa. Se você quer escrever em terceira pessoa, procura como você tem que escrever em terceira pessoa.
assim, tomar muito cuidado com erros de português, com concordância, com palavras repetidas, com falas repetidas que deixam o livro cansativo. Tem muitas diquinhas assim que são mínimas, sabe? Que eu aprendi com outras pessoas, que eu aprendi escrevendo, que eu aprendi com a opinião dos outros. Precipitem, não se precipitem. Se vocês não escreveram a história ainda, não tem por que vocês se desesperarem por procurarem uma editora. Cada parte é uma parte, cada parte é difícil. Se você nem tem ideia, se você tem ideia, não sabe como escrever, nem escreveu ainda, você não tem que se preocupar com o resto que vem depois. Porque até você terminar todo o processo do livro, vai ser vai demorar um tempo, depende do seu tempo de escrita, depende do seu tempo de desenvolvimento da história. Tem um monte de coisas relacionadas. Então, assim, não dá pra apressar isso, não dá. Gente, parece complicado, mas são coisas que você percebe dentro da escrita, enquanto você vai escrevendo. Então, a minha dica é: treinem com textos, com crônicas. Não precisa, se você tem vergonha de publicar, não precisa publicar, assim, escreva pra você, escreva mais, mais, mais e mais, leia muito, assim, se baseie em alguns livros no tipo de como o autor está descrevendo a história, se você se identifica, assim, leiam vários tipos de livro, você se identifica com o autor, com aquele autor, eu gosto pra caramba daquela história, eu gosto do jeito que o autor conta a história. Se baseie um pouco, como é que o autor faz aquela história? Ele começa falando qual é o foco principal do livro, da história do autor que você gosta mais. Como ele começa a contar essa história, como a história é contada, como os personagens entram, como é desenvolvido. Tudo isso vai te dar uma ideia de como criar teu livro. Mas assim, não é para você copiar o autor, é para você ter uma base de como é a construção da história. E nem isso tem que ser a regra. Não tem que fazer como, o fulano fez. É só para você ter uma ideia de como a história vai acontecer, de como é montada uma história dentro da ideia que você tem. Então, assim, depende muito da ideia que você tem, depende muito do que você do que você lê, de como você quer que a história seja vista. Então, assim, são N fatores. É muito complicado falar pra você como se escreve um livro. Então, se você que tá aí do outro lado quer escrever um livro, pratique bastante uma história que você gostaria de ler. Pronto. Eu acho que essa é a história principal. Escreva uma história que você leria, que do jeito que você escreveria, você vai escrever, você leria. Porque assim, eu tenho um tipo de livros que eu gosto, que são livros que não enrolam muito, que são objetivos e outras coisas. E esses são os livros que me conquistam. Então eu procuro escrever objetivamente, porque é isso que eu queria, é isso que eu espero de um livro quando eu tô lendo outro livro. Então, assim, eu acho que você tem que pensar na história do modo como você quer que as pessoas leiam ela, como você gosta de ler os livros que você normalmente lê. Se você não lê, começa a ler, se baseia, procura na internet, tem uma noção, se você não tem noção nenhuma de como é escrever um livro, e aí bota a mão na massa. Vai ter dicas? Vai. Dicas de, assim, vão ter coisas que você não vai saber, que podem parecer errado, que você vai errar na história. Pode, mas isso é de opinião para opinião. Gente, 50 tons de cinza foi uma polêmica, nem todo mundo. Você não tem que se preocupar com a opinião alheia. Você tem que se preocupar com o que você quer passar da história. Então é isso aí, tá? Então, ter a ideia, botar a mão na massa e os detalhes, uns conselhinhos, os pitecos que a gente dá no meio do caminho para ajudar, são meros detalhes que, assim, te ajudam pra caramba, mas que você aprende escrevendo. Infelizmente, você tem que aprender praticando. Todo mundo sabe que pra ficar bom numa coisa, em qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que praticar. Então, é a mesma coisa com escrever. Não vai ser uma coisa assim que vai sair do nada se você quer escrever por escrever. Então, pratique muito, pesquise sobre o assunto, tenha uma noção, leia muito, porque ajuda muito também. E assim, se esforce para conseguir botar suas ideias no papel e para escrever essa história e dar o melhor de você. Antes, para poder falar nessa parte de publicação com vocês. Não adianta falar agora e você se desesperar. Então, você tem que ter a ideia primeiro do livro e fazer toda essa ideia funcionar engrenar, antes de pensar na parte de publicação. Beleza? Então, eu espero que você que queira escrever um livro aí, que tenha história na mente, que eu tenha te ajudado. Pesquisa muito, leia muito, treine muito. Eu sei que parece clichê,
Assim, mas esse vídeo dela não ajudou em nada. Mas não tem como não tem como te dar uma receita de como escrever um livro. É uma história, tem início, meio e fim. Eu foco de novo nisso. Então você tem que saber o que você quer passar e do jeito que você quer passar. Construiu toda a história, depois pensa nisso, nos detalhes, no significado, em tudo. Eu acho que você tem que preocupar no que você quer passar na história e como você vai desenvolver ela. Beleza? Isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês e blá. Como eu falei, antes de você dar dislike nesse vídeo, eu não sou especialista, eu não sou uma escritora de carreira consagrada, não sou uma escritora de editora grande que sabe tudo. Eu aprendo muito, muito, muito em cada texto que eu vou escrever, em cada história, principalmente se aí do outro lado consiga fazer isso, tá? Se você precisar de ajuda, de conselho, eu estou aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô ficando. Esse é o segundo vídeo que eu gravo, eu tô ficando com a garganta seca. Sabe quando você fala demais? Bom, como é de praxe, eu vou pedir pra você dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você quer o vídeo sobre como publicar um livro, que editora procurar, o que fazer, bababá. Você deixa aqui nos comentários também, se tiver bastante comentário, gente pedindo, eu até faço, tá? Aí eu conto um pouquinho da minha experiência também, de como tudo aconteceu para poder ajudar vocês um pouquinho. Como eu falei, não sou especialista, mas eu tento ajudar com o tempo que eu tenho de escrita. É claro que os escritores mais experientes têm mais a falar do que eu, mas eu falo do que eu vivenciei até aqui, que é isso que eu tô falando aqui no vídeo pra vocês, beleza? Não deixe de me seguir aqui nas redes sociais que estão aqui embaixo, fanpage, Twitter, Instagram e Snapchat, visitar o blog, que tá muito legal, tá cheio de textos. E se inscrever aqui no canal, é claro, e a compra do meu livro Escrevendo Nossa História. Os links das livrarias estão aqui embaixo. Se você quiser comprar comigo autografado, é só me falar comigo nas redes sociais que eu te oriento de como é feito o pagamento, beleza? Um beijo para vocês, espero que você consiga escrever a sua história, que consiga publicar seu livro e que principalmente você escreva a sua história por amor. Um beijo e até a próxima, viu?